E vem conferir a crítica do filme Armadilha. E chegou nos cinemas o filme Armadilha, ou Trap, mais novo filme dirigido pelo diretor M. Night Shyamalan. E o Shyamalan é aquele típico diretor que o que ele fizer eu vou querer consumir. E não pelo que os últimos produtos dele estão sendo feitos, porque ele está errando bastante nos últimos filmes. Mas ele já provou, principalmente no começo da carreira, que ele é um diretor que pode entregar excelentes filmes. Infelizmente, ele, se você pegar a filmografia como um todo, entrega mais filmes com a qualidade duvidosa do que filmes bons. Mas quando ele acerta em cheio. Mas infelizmente, nos últimos filmes, como Batem as Portas e Tempo, ele errou pra mim. Mas mesmo assim, como eu falei, pelo seu histórico, pelo que ele já fez, eu sempre vou dar uma chance pro diretor. E infelizmente, Trap, ou Armadilha, não foi a volta triunfal do diretor, porque esse foi mais um filme dele que infelizmente eu não gostei. O conceito, a base do filme é excelente. Para quem não conhece, Trap, ou Armadilha, conta a história de um pai chamado Cooper que resolve levar a sua filha pro show da sua cantora preferida. O que ele não sabe é que ele chegando no show era uma grande armadilha para ele. Afinal, a gente não sabe por que ainda ele tá tendo essa armadilha em volta dele, mas eles querem prender o Cooper. Então tem policial, tem FBI, e o filme vai passar nessa base dele tendo que meio que enganar a filha, que não sabe que ele tem algum problema com a justiça, e ao mesmo tempo ele tentando sair daquele prédio, sair aquela arena de show, sem que as pessoas descubram quem ele é. Então a partir daí o filme vai se desenrolando. A base é muito interessante. Você brincar com esse conceito de ele tá dentro de um show, como ele vai sair, como ele vai enganar as pessoas, isso é muito interessante. E o filme começa muito bem, porque essa ideia ela começa sendo bem apresentada e o M. Night Shyamalan, como um bom diretor que ele é, consegue no começo do filme, ao longo da parte da arena, construir bem uma tensão, colocando os policiais e o FBI no momento certo, no lugar certo e também colocando sempre para ter uma tensão, porque estão tanta gente dentro daquela arena que nem o FBI sabe quem ele é. Então essa brincadeira de gato e rato no começo do filme estava funcionando muito bem. E funciona muito bem ao longo do filme todo a atuação do ator Josh Hartnett. Ele é o protagonista do filme e eu adorei a atuação dele. O filme só não vai ganhar uma nota mais baixa. Eu só não desgostei mais dele porque o Josh está sensacional no filme. A forma como ele consegue mudar a atuação e a expressão, não apenas facial, mas também na parte da leitura corporal, mostra completamente a incrível atuação desse ator. Quando ele precisa falar com a mãe de uma amiga da sua filha e ele começa sendo muito simpático e depois que ela vê ela de novo, ele muda a fisionomia para alguém que está passivo-agressivo, é muito interessante. Quando ele tá completamente bravo com uma situação, mas ele tem que fingir que ele é um coitado porque aconteceu uma coisa na cozinha, a mudança de atuação é incrível. E até dentro da própria casa dele, quando tem uma sequência que envolve lá, onde você consegue ver como o ator muda a expressão. O filme é incrível em questão da atuação dele, porque ele consegue realmente carregar o filme nas costas desse ponto. Ele é o que salva nesse filme que tem tantos problemas em volta dele. Começando pela forma como o roteirista trabalha para o personagem sair de situações. Porque tudo bem, a gente entende que ele é um bombeiro e a gente sabe o que ele fez ali no começo do filme. Mas quando você acaba vendo a situação, eu acho que o M. Night Shyamalan e o roteirista poderiam ser mais criativos e dar mais problemas para ele ter que sair de certas situações. E por que eu falo isso? Porque me passou a impressão que qualquer situação que ele caía, ele conseguia fugir muito fácil. Ele conseguia ter desculpas para poder inventar muito fácil. E mesmo que numa parte do filme as pessoas mencionem que ele sempre mentiu muito bem, sem ter problema nenhum, mesmo assim as situações poderiam ser mais preocupantes. Em nenhum momento da arena ele passou perto de ser pego. Ele pode ter tido situações para ele ter que sair, mas em nenhum momento eu senti medo dele ser pego em alguma situação. Isso me incomodou um pouco, porque poderiam ter dado mais dificuldade, poderiam ter colocado ele em situações um pouquinho mais arriscadas, porque foi o que eu falei, eles são o FBI, eles são muito inteligentes, e quando a gente conhece mais do Cooper, a gente descobre que o personagem, ele já foi um bombeiro, mas quando você pensa como um todo, ele não é alguém que realmente teve no FBI, ou um agente secreto, para ele conseguir sair de certas situações
situações como ele sai. Pra mim, não que ele não pudesse sair, ele poderia sair e esse era o objetivo do roteiro. Mas o roteiro coloca ele em tantas situações que ele sai tão fácil que me incomoda. O que vale muito por essa parte do filme é, de novo, a atuação do Josh Hartnett, como ele muda muito a sua expressão e como o M. Night Shyamalan consegue colocar um clima tenso nessas situações. A direção consegue dar um clima melhor do que o roteiro coloca as situações dele. De novo, eu queria ter visto mais situações. E outra coisa que me incomoda é como os policiais e o FBI acabam soltando informação pra ele de uma maneira como se não fosse nada. Eu acho que isso também é um problema. Então essa parte da arena, que é quase o filme como um todo, é boa parte, até quase o terceiro ato, ele é uma parte que ele tem coisas muito boas, é bem dirigido nessa parte, é uma parte que você tem uma excelente atuação, você consegue mudar o clima e a tensão, dependendo quem aparece em tela, ele consegue sair de situações de forma interessante e tem boas músicas. Mas quando você pensa como um todo, o problema pra mim nessa parte seria mais envolvendo como ele sai das situações. É de uma maneira até certo fácil e pra mim ficou até um pouco boba. Então esse é o problema dessa parte. Só que aí entra um problema, porque você percebeu que eu falei que o filme dentro da arena, porque depois da arena ele realmente sai pra ir pro terço final do filme. E pra mim o filme acaba piorando mais ainda a partir daí. Porque a parte da arena, se fosse só isso, eu teria críticas, mas eu acho que se o filme acabasse ali, ou a conclusão fosse ali, eu ainda acharia um filme na média pra se divertir. Quando ele sai da arena, aí o filme começa a decepcionar de vez. A partir daí entra uma nova personagem em tela, que é a personagem Salik Shyamalan, que é uma das filhas do Shyamalan, que tem uma função importantíssima no filme, que seria, ela é a cantora do show que elas vão. Eu não gostei da atuação dela, eu não achei que ela foi bem na atuação, e ela tem que entregar drama, uma parte dramática que não me agradou de maneira nenhuma. Ela não consegue entregar drama e nem camada, e isso realmente atrapalha em certas situações, porque quando ela entra no filme como uma atriz, ela não é uma participação especial, ela tem uma função importante e isso faz falta. Ainda mais porque toda a cena dela envolve ela com o Josh, e o Josh tá numa atuação muito alta e ela não consegue entregar a expressão necessária. Só que a partir daí, as escolhas de roteiro, que eu não vou falar por ser spoiler, porque pode muita gente querer assistir, o filme começa a cair em algumas coisas que me incomodam, algumas situações e algumas escolhas narrativas que não me agradam. Algumas escolhas que aí, já que não tem mais a arena, os policiais para terem situações burras, o Josh começa a ter algumas situações que me incomodam um pouco. Mas de modo geral, nem é a pior coisa do mundo. O filme não é a pior coisa do mundo. O filme só é abaixo da média pra mim. Mas é o que eu falei, ele tem uma base muito interessante, um começo muito bom, começa sendo muito bem dirigido, mas ele parece que se perde em algum ponto, tanto dentro da arena, e quando sai, o filme dá um declínio total. E eu não gosto da conclusão do filme, parece que é aquela conclusão de vamos fazer continuações. Eu não acho que o filme precisa de continuação. Um final com uma mensagem forte já seria o suficiente. Eu até lembrei um pouco aquele final com uma ideia meio psicose, mas psicose faz mais sentido o final que eles levaram do que aqui, obviamente. Então, pra mim, a Armadilha, ele é mais um erro do Shyamalan, que tem excelentes ideias, que mostram um potencial gigantesco a partir dali, mas ele falha em alguns pontos. Consegue criar um clima através da direção, da trilha sonora e da atuação dele, do Josh, mas quando você vê como um todo, o filme decepciona em vários pontos. E sem contar, eu acho que um outro problema grave do filme pra mim seria a revelação dele. Porque normalmente o que você espera no filme do Shyamalan? Uma grande revelação final. Eu não, mas os fãs dele esperam. Só que o que ele fez aqui? Ele inverteu os valores. E no começo do filme ele já te entrega uma grande virada. Ele já te entrega quem é o Josh. Então a partir daí eu acho que essa revelação, ao mesmo tempo que ele cria uma tensão, porque dá um tempo para as coisas serem resolvidas, ao mesmo tempo que ele apresenta isso, ele cria um problema para ele mesmo, porque falta uma surpresa a mais na parte final. Falta uma surpresa pra gente entender para onde o filme tá indo. Eu acho que esse também é outro problema. No fim, é um filme abaixo da média, que com certeza poderia ser melhor, mas até eu acho esses filmes que eu critiquei dele, por último, o Batem a Porta e Tempo, eu acho melhor que esse aqui, apesar de nenhum dos dois ter uma atuação tão boa como o de Josh Hartnett em Armadilha. Concluindo, A Armadilha é um filme que tem um excelente ator que leva o filme nas costas, uma direção que em certo ponto funciona bem e um começo muito promissor. No meio do filme, o filme já se perde com algumas escolhas que já me incomodaram bastante. E o final, o filme é uma grande decepção. Pra mim, A Armadilha tinha um potencial de ser um grande filme, com uma grande ideia, com um grande diretor por trás. Mas infelizmente, é mais um erro da carreira do M. Night Shyamalan. E por isso que eu fecho o filme A Armadilha com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme A Armadilha? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.